Olá, eu sou o professor PP e vamos hoje conversar sobre orientação de trabalhos de conclusão de curso, que são as monografias, artigos, relatórios e outros tipos de trabalhos que são exigidos nas graduações e nas licenciaturas. Tenho orientado muitas monografias, principalmente monografias, mas também artigos, especialmente na graduação de Pedagogia aqui da URCA, Universidade Regional do Cariri, no Parfor e também em especializações em pós-graduações. Com esta experiência, apropriei-me de conhecimentos que hoje eu quero começar a compartilhar com vocês, que estão iniciando o trabalho de base, estão iniciando do zero principalmente, o trabalho de exigência final do curso de vocês. Então, essas sessões de gravações são para quem está começando. Você vai encontrar na rede social, nas redes da internet, principalmente no YouTube, muitos tipos de orientação. É só ir lá e digitar orientação de monografia, ou mesmo só monografia, que vão aparecer centenas de vídeos orientando das mais diferentes tipos e das mais diferentes maneiras e formas de como se pode fazer um trabalho desse. Tem gente vendendo softwares, aplicativos, tudo o que você quiser você encontra lá. Aqui eu quero oferecer uma base simples a partir da experiência que eu tenho nos anos em que eu oriento monografias e ainda estou orientando. Então, inicialmente, eu vou abordar rapidamente 5 tópicos genéricos para depois dar 2 dicas iniciais, cada fim de semana ou cada 15 dias a gente grava algumas dicas para vocês e assim você pode estruturar e acompanhar de como fazer seu trabalho. Primeiro, TCC. O que é TCC? TCC é um nome genérico, é um redutor cognitivo que significa trabalho de conclusão de curso de qualquer esfera da academia. Qualquer tipo de curso tem um tipo de exigência como produto final que você vai mostrar o que você aprendeu, vai mostrar a sua bagagem que você construiu ao longo deste tempo. Então, TCC refere-se a monografias, refere-se a artigos, refere-se a relatórios de estágio, de pesquisa, refere-se às dissertações de mestrado, refere-se às teses de doutorado, tudo isso é TCC. Ou qualquer outro nome que se venha a dar ao produto final de uma graduação, de um tipo de curso que você tenha. Há outros nomes em relação. O segundo tópico seria sobre produzir e escrever como desafio. É um desafio você escrever 40, 50 ou 80 páginas numa monografia como exigência. É um desafio em si. Agora, esse desafio ele pode ser prazeroso, ele pode ser uma tortura ou ele pode ser uma brincadeira. Depende de como você está preparado e de como você se organiza em relação ao ato de escrever, ao ato de produzir e escrever. Uma primeira dica nesta fase seria: para escrever, eu preciso conhecer sobre o que eu vou escrever. Não dá para escrever no vazio, não dá para inventar um tema e inventar palavras e frases para escrever sobre o que nunca foi escrito. Isso é uma hipótese, é uma tese que a gente pode tentar fazer, mas não na monografia. Na monografia há uma especificidade. Você precisa escolher um tema sobre o qual já existem artigos, sobre o qual já existe um conhecimento produzido. Depois, a partir da dissertação, você pode fazer outros tipos de estudo com menos referenciais, mas para a monografia você precisa de referenciais. Essa é a primeira dica. Então, para produzir, para escrever, você precisa ter lido algo. Um terceiro ponto é o orientador. O orientador
para muitos alunos e alunas torna-se um problema. Para o orientador, muitos alunos e muitas alunas também se tornam um problema. Não é só a ausência do orientador em relação ao aluno. Também há alunos que somem e que não aparecem e que não procuram seu orientador. Então, as duas versões, as duas desculpas do orientador e da orientanda ou do orientando são facilmente compreendidas. Então, o orientador precisa ser alguém, ou deve ser alguém, ou de preferência, que seja alguém que conheça a sua área, que tenha e que goste daquilo que você quer escolher para estudar. O tema que você quer escolher, o problema que você quer resolver, que o orientador tenha noção, tenha estudo, tenha leitura, de preferência que esteja dentro da área dele. Um exemplo, você gosta de subjetividade, quer fazer o teu tema, a tua monografia sobre a subjetividade humana. E aí você vai falar com um professor de filosofia. A subjetividade na filosofia é um pouco diferente da subjetividade na psicologia. Então você pode encontrar um conflito com esse orientador. Ou ainda você vai trabalhar subjetividade, ou quer trabalhar subjetividade, e vai procurar um professor de estrutura, um professor de didática. Normalmente, esses professores não aceitam essas temáticas, mas às vezes acontece de não haver mais orientador disponível na tua área e você ter que escolher um orientador dessas perspectivas ou nessas condições. Então, cuidado com o orientador. Quarto tópico é a produção do trabalho. Quando você inicia o trabalho, depois de ter escolhido o tema, transformado o tema num título provisório, o título sempre é provisório, e ter configurado, formatado muito bem o teu problema, é hora de começar a escrever. Quando você começa a escrever, vão aparecer os desafios, podem aparecer as dificuldades e podem aparecer outros tipos de problemas que antes você sequer imaginava que existiam. Então é só o ato de produzir que vai te dar uma situação de como é que você está em relação ao ato de escrever. Então é uma ideia também. Um quinto ponto inicial é a apresentação do trabalho. Parece dramático, mas são raros os alunos que não fazem da apresentação final, que no meu caso, quando eu peço para apresentarem, é um tempo de 10 a 15 minutos apenas, mas mesmo assim é raríssimo encontrar um aluno que não faz desses 10, 15 minutos um drama, uma tortura psicológica sem tamanho, sem necessidade, sem justificativa. A apresentação é a conclusão, é o final, é você dizer o que você fez, como é que você fez, o que você achou de interessante, se a pergunta foi respondida, não foi respondida, como é que foi o desenvolvimento, que metodologia você usou, quais foram as condições em que você realizou o teu processo. É só isto. Então não é nenhum drama, mas é difícil tirar da subjetividade desses alunos e alunas esta perspectiva deste desafio que é a apresentação. Então, nesse sentido, eu vou apresentar, a partir de agora, dicas e sugestões que podem te ajudar. E no final, na última sessão desse vídeo, eu ofereço uma publicidade. Se você precisa de auxílio, além destas dicas, precisa de ajuda, de uma orientação auxiliar mesmo com teu orientador, ou mesmo alguém que te ajude a fazer elaborar o trabalho, que existe muito hoje isso, a gente pode falar sobre assessoria. Então você entra em contato comigo e a gente conversa sobre o que você precisa fazer. Também recomendo você falar com quem já foi meu parceiro,
com quem eu já orientei para você ter uma noção de como é que é o meu trabalho, de como é que eu conduzo o meu trabalho na orientação. Ter boas referências é interessante para você fazer escolhas adequadas. Muito bem, vamos dar continuidade. Então, as dicas anteriores foram só uma introdução e a partir de agora eu vou falar e conversar sobre algumas dicas do próprio processo de como você pode começar a produzir a tua monografia. Lembrando, como eu lembrei no início da conversa anterior, de que estas sessões de apresentação de vídeo são para quem está começando do zero. Então, para quem já está produzindo, quem já tem um trabalho pronto, elas podem ser úteis, mas o objetivo e destino desses vídeos é para quem está iniciando. Então, antes de entrar em ação, antes de ter tema, antes de ter um título, antes de conversar com o seu orientador, antes de ter os objetivos formulados e a partir daí começar a escrever, eu sugiro sempre para meus futuros orientandos duas questões iniciais. Faça-se estas duas perguntas. Primeira pergunta: você quer fazer o TCC para aprender mais, para se aprofundar numa temática, para saber mais sobre este conhecimento? Se a resposta a esta questão é sim, você precisa se conscientizar, se preparar, ou talvez você já esteja preparado, para assumir o desafio e os fatores e implicações que são próprias do ato de produzir algo para aprender mais e aprofundar os conhecimentos, que são, basicamente, boas leituras, bons referenciais teóricos, uma boa pergunta, uma boa metodologia, um bom campo de investigação para produzir conhecimento de preferência novo, ou constatar conhecimento, comprovar conhecimentos que são pouco estudados ou que são duvidosos ou problemáticos em relação ao que você vai fazer. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão que é da maioria. A maioria não quer saber de aprofundar seus estudos. A maioria dos alunos, principalmente no contexto que eu trabalho, querem apenas terminar o curso e querem terminar o trabalho de TCC, a monografia, o artigo, porque é uma exigência, não porque estão interessados em saber mais. Se este é seu caso, normalmente torna-se mais problemático você fazer e escrever a monografia. Porque, em primeiro lugar, você não está fazendo porque você gosta, você não está fazendo porque você quer aprender. Você vai estar fazendo para cumprir uma obrigação, uma exigência. Isso é cruel para escrever, mas existe. Neste caso, no caso da segunda questão, você tem alternativas. Em muitos casos, você pode recorrer a auxílio, a assessoria, você contrata, você paga alguém para te ajudar a fazer a monografia. Não é mandar fazer também é uma opção. Existe também na universidade, a gente sabe que existem alunos que mandam fazer a monografia, a cada orientação apresenta um capítulo feito e vão apresentar, e às vezes tiram 10, tiram nota máxima. Então, é uma questão complexa, sensível, delicada de se resolver. Mas se você não quer fazer e encontra dificuldades, eu também recomendo uma assessoria e te ofereço essa assessoria também para que você consiga produzir teu trabalho. É uma ajuda, é uma dica e hoje, no atual momento do conhecimento que nós estamos, com as tecnologias, etc., penso que é uma alternativa que deve ser considerada e é validada pela academia. Ok? Chegamos à segunda dica, que é sobre tema, título e problema. O tema
é importante, o título é menos importante que o tema, mas o problema é fundamental. A formatação, a escolha de um bom problema, de uma boa questão, que normalmente para os orientandos que são do curso de uma licenciatura, a gente sugere uma pergunta, é fundamental para o teu trabalho. Uma boa pergunta é meio caminho andado para que o processo comece a andar. Depois do problema, você formula os objetivos em relação, mas antes você tem que escolher isso. Então, vou dar algumas dicas assim do que se entende por essas questões. Às vezes, tema e título se confundem. Às vezes, podem até no título aparecer o próprio tema. Mas vou dar 2 ou 3 exemplos básicos assim que me ocorrem. Exemplo, eu tenho esta garrafinha de água. Então, água mineral ou o engarrafamento da água mineral seria um tema. O tema é tudo que envolve isto aqui. Okay? O título poderia ser água mineral engarrafada. Como se processa a fabricação de tampinhas. É um título. Os títulos podem ser variados sobre a água mineral. Outro título poderia ser quais ou como são adicionados os ingredientes na água mineral engarrafada. É um outro título. Então, a diferença é o título você vai tirar do tema principal. Agora, a pergunta, a questão central, dentro do tema e dentro do título, as perguntas podem ser muitíssimas. Você pode fazer todo e qualquer tipo de pergunta sobre isso aqui. Como é lacrado? Como é fabricada a garrafinha? Como é configurado o tempo de validade? Tudo isso são perguntas. A questão não é formular uma pergunta genérica ou uma pergunta qualquer. A relevância em relação à construção do problema é a importância da pergunta, é a importância da questão, é a importância ou relevância do problema que você quer estudar. Então, mais importante que um título, um tema, é você conseguir configurar um bom problema, uma boa questão para pesquisar. É o mais importante. Vou oferecer um outro exemplo, por exemplo, formação de professores no curso de pedagogia. Então, pedagogia ou formação de professores, pedagogia já é formação de professores, seria um tema. O título você pode, como eu disse antes, formatar de várias e diferentes maneiras. Eu poderia escolher como título a articulação da teoria e prática no curso de formação de professores da Universidade Regional do Cariri. Este é um título. O título e o tema dentro desse campo de estudos que é a formação de professores, você precisa recortar ou delimitar, como se diz. A delimitação é afunilar o teu tema para ele se tornar mais específico. Então, por exemplo, quando eu trabalho com o tema articulação da teoria e prática no curso de formação de professores, com o tema formatado desta forma, parece que eu vou abordar em todos os cursos de pedagogia da URCA, com todos os semestres, em toda a extensão de como é que essa teoria se articula nas diferentes grades curriculares ou nas diferentes disciplinas. Isto, evidentemente, é um campo que você não pode alcançar. Então, você tem que delimitar, especificar, recortar em que situação você vai estudar a teoria e a prática no curso de pedagogia. Então, por exemplo, você poderia delimitar o tema
com uma questão da seguinte forma: estudar como se articula teoria e prática no curso de pedagogia no primeiro semestre nas disciplinas de psicologia e filosofia. Ok, você delimitou bastante seu tema. A delimitação depende de uma boa conversa com teu orientador no início da produção do trabalho de TCC. Então, quando você inicia teu trabalho, com o teu tema já escolhido, que você gosta, um tema normalmente deve ser um tema que você gosta de estudar, você conversa com o teu orientador e a partir daí você vai procurar dar significado e recortar o teu tema dentro da necessidade. A questão central de todo o trabalho de TCC, que é um problema, não se estuda temas, se estuda problemas. Então a gente vai estudar uma problemática, uma questão que você queira resolver ou queira identificar, ou mesmo queira comprovar, identificar e caracterizar, analisar, etc. e tal. Então isso é fundamental, um bom problema. O que é um bom problema? Um bom problema é aquele que oferece uma margem de conhecimentos novos ou de corroborar, de validar conhecimentos já existentes e que são importantes e que não seja muito explorado em relação aos estudos e conhecimentos já produzidos. Um tema que é muito estudado, muito discutido, já não oferece uma importância tão grande, porque essa importância já está sendo discutido pelos muitos estudos, pelos muitos artigos, pelos muitos livros já divulgados. Por exemplo, você quer estudar a abordagem de Paulo Freire no curso de pedagogia. A questão Paulo Freire e pedagogia é muito estudado. Vá lá no Google, digite Paulo Freire e pedagogia, você vai encontrar não centenas, mas milhares de textos já produzidos sobre a temática. Então, numa próxima sessão, vou falar mais de como é que a gente pode formular um bom problema, quando a gente vai falar das dicas de aproximação do teu tema, que é a próxima sessão. Na próxima sessão, a gente vai falar como é que você vai se aproximar de referenciais bons, que tem uma característica daquilo que você vai fazer sobre o teu tema. Então, vamos imaginar que você escolheu pedagogia, ou um tema dentro da pedagogia, e a gente vai falar de como encontrar bons textos na internet sobre o tema que você tem. Então, antes de entrar na publicidade, eu te sugiro, se você tem dúvidas, perguntas, depois de assistir o vídeo, deixe lá embaixo na pergunta, deixe lá embaixo nos comentários que eu vou tentar responder as suas dúvidas ou entre em contato a partir de um dos links que eu vou oferecer na próxima sessão e a gente pode conversar sobre as suas dúvidas e sobre os seus desafios, ok? Muito bem, chegamos ao final dessa primeira sessão de dicas e sugestões. Espero que eu tenha lhe ajudado de alguma forma. E se surgiram dúvidas, se você tiver dúvidas em relação àquilo que a gente apresentou ou dicas de outras orientações, comente lá embaixo que eu lhe respondo assim que você comentar. Se além disso você precisar de orientação auxiliar além do teu orientador, ou mesmo para outros tipos de trabalhos acadêmicos, como resenhas, resumos, confecção de slides, preparação de seminários, entre outros, entre em contato por um desses dois links aqui e a gente pode combinar uma orientação online em tempo real, em qualquer lugar que você estiver, combinando horários, manhã, tarde, noite, madrugada, adaptando-se às suas necessidades, à sua realidade. Muito obrigado por ter me assistido e até a próxima orientação ou dicas e sugestões. Valeu!